Primeiramente, Paulo Rizzo, muito obrigado aí por você ter aceito aí participar do nosso bate-papo aqui. Mas primeiramente, quem é Paulo Rizzo e qual sua ligação com o Batatais Futebol Clube? Paulo Rizzo é um cidadão batataense que desde a infância, junto com meu pai trabalhou muitos anos na imprensa, em especial na difusora, e nesse tempo todo nós íamos junto com ele no estádio, no dia de jogos, e aí depois tomou gosto, e isso foi uma prática que praticamente nos acompanhou até os dias de hoje. Ô Paulo, enquanto você esteve aí participando da parte diretiva do Fantasma da Mogiana aí, quais foram suas principais colaborações aí com a instituição? Nós fizemos juntos, né? Nós tivemos uma diretoria atuante, isso foi de 2001 até 2007, em especial até 2006, quando fui presidente, pois em 2007 fui vice-presidente do Dr. Moisés Cocito, mas naquele momento o que deu para fazer, porque nós pegamos o Batatais numa situação um pouco difícil, financeira, mas nesses 6 anos aí, durante 6, 7 anos, nós construímos aí uma escada para que o Batatais gradativamente fosse galgando esses degraus, construindo outros degraus, e chegasse numa condição de disputar com outros times que têm uma estrutura hoje muito melhor que a nossa e conseguisse permanecer na série conforme fosse subindo. O que não aconteceu, o que nós vimos hoje, o que aconteceu com o Batatais. Eu acho que falta de planejamento, são séries mais pesadas, onde você pega, ainda mais depois da mudança para 16 clubes, que complicou muito mais, quer dizer, se excluiu alguns clubes que teoricamente seriam mais fáceis na disputa com o Batatais, porque era regional, Inter de Bebedouro, Francana, Matonense, que são os clubes tradicionais da região, o próprio comercial, mas com esse achatamento das séries, muitos clubes que vieram oriundos até da Série A1, começaram a achatar também os clubes da Série A2 e Série A3. E com isso se foram outros clubes também, não só o Batatais. Paulista de Jundiaí, União Grego-Barbarense, e tantos outros mais, Rio Branco de Americana, a União São João de Araras, que inclusive se extinguiu, nem disputa mais. Então é triste a gente ver a situação, sabedores que da forma como foi galgando os degraus, fatalmente isso que aconteceu agora iria acontecer, se não fosse esse ano, no próximo, ou até antes. Podemos dizer aí que o Paulo Rizzo foi o presidente que começou a organizar aí a parte financeira do Batatais Futebol Clube no comecinho dos anos 2000 aí, e que isso propiciou o clube aí 2 acessos futuramente? O que eu analiso nesse período todo não é que nós com a diretoria, nós fizemos ali o primeiro passo. Foi se construído esse passo. Depois, com a vinda de outros presidentes, o Batatais foi procurando o seu espaço. Conseguiu um acesso, se eu não me engano, em 2008, se não me falha a memória, e depois um outro acesso em seguida em 2013, se eu não me engano. Em 2013, o Batatais conseguiu. Então, houve um lapso temporal aí que poderia ter se organizado para que o Batatais chegasse numa Série A2 sabendo que nós disputamos nas quartas de finais, se eu não me engano, contra o Bragantino. Inclusive eliminamos lá. Hoje, onde é que está o Bragantino hoje? É óbvio que houve uma parceria com o Red Bull, mas é um clube de estrutura. E aquilo que a gente deveria ter analisado. Faltou-se, naquele momento nós construímos, faltava a estrutura física e administrativa. Nós temos a estrutura de nome, o estádio, mas faltou essa estrutura física e administrativa, que chegou nesse ponto que nós vimos hoje. Paulo, mas por que você se afastou da parte diretiva do Batatais aí por quase uma década? Porque eu me afastei, no período que eu fui presidente do Batatais, eu me afastei da minha empresa. E eu percebi que naquele momento, quando eu fiz a minha contribuição junto com as pessoas que estiveram junto comigo na diretoria e amigos que me ajudaram, eu percebi e resolvi retomar de novo a minha empresa. E foi esse mas sempre acompanhando o Batatais em jogos, sempre vendo resultados, assistindo jogos quando tem na internet, sempre preocupado e sempre sabendo que na situação que o Batatais chegou, principalmente na administração do Luiz Antônio, que daquela maneira
iria chegar no que chegou hoje. E, infelizmente, a gente fica triste, acompanho o Baratais desde 1970. E é triste, mas sem essa organização, sem essa administração, sem estrutura, não adianta, vai bater e voltar. E quando a gente fala isso, a gente fala com tristeza, porque não é só com a gente que acontece. Nós podemos pegar aqui o nosso vizinho Sertãozinho, com uma estrutura até boa, financeira, não tem estrutura física, de treinamento também não tem. Ele não tem um centro de treinamento, não tem nada, ele tem o dinheiro, aliado ali ao presidente, que foi um presidente eterno, que está lá, se eu não me engano ainda deve ser o mesmo ainda, o presidente do Sertãozinho, mas também fez o bate-volta. Aconteceu isso com o Monte Azul, aconteceu com a Matonense, aconteceu com o Comercial de Ribeirão Preto e aconteceu com o Batatais. Então, alguma coisa está errada nessa ligação. A forma de administrar como era antigamente, hoje então precisa ter uma administração profissional. A pessoa que está lá precisa aferir lucros. Acabou aqueles abnegados, aqueles mecenas, existe alguns ainda no futebol maior. Mas aqui no interior de São Paulo, nós vemos muito poucos. Esses mecenas, aqueles caras que colocam dinheiro, a grana do bolso, para poder bancar. No meu período, eu investi boa parte do meu dinheiro no Baratais, do que eu tinha disponível. Ajudei bastante o Baratais naquele momento. Mas não era o certo. E não é o certo hoje, a não ser que seja uma administração profissional, visando lucro e visando o futebol, que é o principal, que é o futebol profissional do Baratais Futebol Clube. E você, vai curtindo aí o vídeo, compartilhe com outros grupos, com seus amigos, deixe aí seu comentário, o que você acha aí dessa atual situação do nosso fantasma da Mogiana. Ô Paulo, depois que foi retirado aí o convênio entre o Batatais Futebol Clube e a Prefeitura Municipal, a gente repara aí que as diretorias tiveram muito trabalho em administrar o clube. Você acha que é possível o Batatais Futebol Clube hoje viver sem o apoio do poder público? Isso, provavelmente você vai se lembrar, quando eu assumi o Batatais em 2001, que eu sempre fui contra injeção de dinheiro público no Batatais Futebol Clube. Sempre fui contra. E por essa posição minha de ser contra, fui um dos presidentes mais prejudicados no período que fui presidente do Batatais, com uma verba ínfima. Mas nós procuramos de outras maneiras, realizando bingo, rifas, enfim, vários eventos que trouxeram o financeiro para ajudar o Batatais no dia a dia. Mas eu particularmente, sou contra qualquer tipo de dinheiro público para financiar futebol profissional. O amador é outra questão. E ali houve um desvio de função, por isso houve tudo, a gente já sabe por que foi cortado. Porque se desviou, teoricamente se desviou o dinheiro que era estritamente para o futebol amador para o futebol profissional. O que eu sou contra. Futebol profissional tem que se virar da sua maneira. A prefeitura não é obrigada a dar dinheiro para o Batatais para sustentar jogador ou a estrutura profissional do Batatais. No amador, sim. Mas isso eu acho que a prefeitura já faz, se eu não me engano, aí com as escolinhas, enfim. Nós conhecemos, estávamos falando em off, inclusive, a respeito de clubes que estão. Eu conheci o Mirassol em 2001 ou 2002, que eu estive lá, e a estrutura foi só crescendo. Aí a gente fica se perguntando. Em 2016 o Batatais disputou com o Mirassol para subir. Aí faltou pouco. Não é que faltou pouco. Quem não conhece a estrutura do Mirassol, acha que faltou pouco. Quem for lá e conhecer a estrutura do Mirassol, vai achar que faltou muito. E esse muito é o que faz a diferença hoje. Então, enquanto não tiver essa estrutura física, administrativa, que o Batatais possa galgar gradativamente, construindo um alicerce para que possa no futuro chegar novamente à Série A2, disputar e chegar lá em cima e se manter, o que é difícil, porque a gente pega estruturas, você se lembra muito bem, a Ferroviária chegou a ser uma fase abaixo da nossa. Quando existia B1, B2 e B3, ela era B2, junto com o Sertãozinho. Só que ela procurou se reestruturar, ela construiu hoje um patrimônio com centro de treinamento e construiu esse patrimônio e hoje está colhendo os frutos. Óbvio, lá tem uma pessoa que hoje adquiriu também a Ferroviária, é uma SA, há muitos anos, não é hoje.
Então ele adquiriu ações, ou sei lá, cotas da Ferroviária, e hoje ele é o dono, todo mundo sabe quem é. Né? Que é foi um dos donos da Casa Bahia, que é o filho do Samuel Klein. Então, enquanto você não construir essa estrutura, dificilmente você vai conseguir atrair investidores com o mesmo interesse que o seu. E esse interesse tem que ser o quê? O financeiro. Ninguém pega nada hoje de graça, vai botar dinheiro num clube de futebol para achar graça. Isso não existe mais. Acabou. Esses abnegados, infelizmente, o ano passado e meados desse ano, nós perdemos 5 ex-presidentes do Baratais. Esses não voltam mais. E cadê a construção de novas lideranças? O Baratais, até hoje, não se construiu. Aqueles que passaram, que a gente achava que fosse uma liderança nova, infelizmente, não provaram isso. E precisa provar nessa condição que eu estou dizendo. Não adianta pegar 2 anos no Baratais e não é culpa do presidente que está aí, esse atual, não é culpa do que saiu, não. Tem que fazer essa estrutura, ela tem que fazer o torcedor entender que tem que ser gradativamente. Vai sofrer, eu já vi comentários inclusive na internet, que o Batatais não volta mais. Volta, um dia poderá voltar. É difícil, nós conversávamos em off aqui, são 40 e poucos clubes aí, a Francana está há 10 anos. Nós estamos falando de uma cidade que hoje tem 400 mil habitantes. Ah, não tem um lá que pega? Dessa maneira não tem. O último morreu ano passado, inclusive. Que era esse abnegado que botava dinheiro na Francana. Esses acabaram e vão acabar no futuro. Então precisa repensar, precisa ver aí as pessoas da cidade aí que têm interesse que o Baratais continue vivendo e sobrevivendo, que discutam isso que eu estou dizendo hoje. Talvez eu esteja falando besteira, mas não. Acho que não. Se a gente analisar clubes que hoje estão se fortalecendo, o Bragantino é um deles, sempre tocado pela família Chedi, e eles hoje eles venderam, porque eles compraram também o Bragantino na época, e venderam agora para a Red Bull. Quer dizer, como é que eles conseguiram atrair? Com estrutura. Ah, o Batatais tem nome? Tem, mas se você vier na Anhanguera, eu costumo dar esse exemplo. Você sai de São Paulo para chegar até Batatais, você vai encontrar Paulista de Jundiaí, Rio Branco de Americana, União Agrícola Barbarense, União São João de Araras, que já foi da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Disputou o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, União São João de Araras. E você vem vindo, aí vem uns que... Palmeirinha de Porto Ferreira, você tem Pirassununguense, você tem Alemense. Então, ó, quantos tem clubes? Então, para você fazer a diferença, para atrair esse investidor, você precisa apresentar a estrutura. Hoje o Baratais, infelizmente, não tem. Eu tentei na minha época, inclusive com uma parceria com o Cafu, que nós tentamos trazer para cá, mas por fatores que não vem ao caso agora dizer, não conseguimos trazer ele para cá. Mas essa era a intenção, de se criar uma estrutura, de centro de treinamento. Até vi essa semana, inclusive, a Inter de Limeira nessa preocupação. Estão montando, inclusive, um pool lá de empresários lá para poder tentar conseguir construir um centro de treinamento. Tem um nome, esqueci da Inter de Limeira, que está lá, mas também está numa situação, está na primeira divisão, mas é aquele sobe e desce, que a gente já sabe, sem também muita estrutura. Então, enquanto isso não acontecer, e não tiver gente com essa intenção para construir esse futuro, o Baratais, infelizmente, eu fico até triste em dizer para os torcedores, porque muitos deles acreditam numa volta, e sempre tem que acreditar mesmo, porque essa é a intenção do torcedor, mas na condição que está hoje, nós vamos brigar com o clube. Você dizia, nós também comentávamos em off aqui, o Quinjaú. Já bateu 4 ou 3 anos na trave, e não consegue, com estrutura boa, com nome, inclusive. Então, fica difícil. Existe a possibilidade aí do presidente Paulo Rizzo participar aí da próxima eleição presidencial do clube, agora já no mês de agosto? Se muita coisa acontecer. Precisa acontecer muita coisa. Dentro de tudo isso que eu falei. Se encaixa bem nesse perfil. Se não tiver essa visão, se não se pactuar com isso, não tiver mentes divergentes para a mesma coisa, se continuar do jeito que está, infelizmente, mas você é egoísta então e não querer colocar o seu nome. Não. Se não for para ser do jeito que tem que ser e encaminhar, nós vamos ter que retomar um trabalho que começou em 2001. São 20 anos, eu estou falando. 20 anos. Nós temos que começar do zero de novo. Então nós temos dívida. O Batatais deve 4 milhões de reais. Quer dizer, da onde vai tirar esse dinheiro? Federação, caiu para a última divisão agora, com certeza deve ser uma verba de 40, se é que tem na última divisão, que eu nem sei se tem. Mas se tiver também, boa parte dela está bloqueada na federação. Então,
É isso que nós precisamos repensar. O torcedor vai ter que ajudar, o torcedor tem que entender que não é assim no estalo. Vamos trazer jogador de fora. Não. Agora eu acho, inclusive, se eu não participar, mas é uma ideia que fica, é que se dê oportunidade a jovens daqui da cidade. Mas não, agora nesse momento tem que ser pessoas daqui de Baratais. Quanto mínimo de custo o Baratais tiver nesse momento de reconstrução, é importante. Agora a volta, dentro daquilo que a gente comentou em off, isso eu guarde para você. Mas dentro daquilo que eu disse, pode acontecer. Mas muita coisa precisa acontecer e não sei se nesse período, que eu acho que o espaço é muito curto, nós estamos falando em agosto disso. É muito curto para você viabilizar tudo isso. Eu também não esperava que o Baratais caísse esse ano. Aliás, achava que não caía, porque logo que fez as 3 partidas aí do reinício, da retomada, o Batatais esteve até bem. Ficou 3 partidas invicto. Então, e jogando até com clubes que pleiteariam aí no fim e brigar para subir. Inclusive empatou com o Desportivo Brasil. Então, eu acho que num período muito curto fica difícil você viabilizar tudo isso. Mas talvez, provavelmente no futuro, e que as pessoas pensem da mesma maneira que eu, que só assim. Senão o Baratais vai se tornar aí um clube mais um da última divisão e ter a sorte de um dia aí encaixar um time que dê certo e consiga voltar de novo à Série 3. Mas senão vai ser essa bate e volta, que não é privilégio do Baratais. Esse bate e volta, basta fazer uma pesquisa na internet, entrar, quem quiser, para dizer que não estou falando besteira, entra na internet e vai ver. O bate e volta que acontece não só com o Batatais, já aconteceu com o Sertãozinho, com o Rio Branco, com o Lemense, com todos esses clubes que estão hoje na última divisão, inclusive alguns deles. Alguns deles estão na última divisão. Então, é uma pena, a gente fica triste, mas essa é a realidade, que tem que ser falada, nua e crua é essa daí. Precisa organizar a parte estrutural do clube, precisa ter gente disposta a estar lá para poder ajudar o clube, não só para reunir lá. Você lembra quando nós montamos a diretoria? Nós fazíamos reunião toda semana do Baratais. Toda semana se discutia, tinha ata, tinha prestação de conta. Eu nem sei se faz prestação de conta mais do Baratais hoje. Então, tudo isso precisa saber quanto entra, quanto sai, porque senão perde a credibilidade. O torcedor que está aqui, o empresário da cidade, se não tiver credibilidade, não estou dizendo a pessoa que está lá não, entenda bem, senão vai... estou dizendo, a instituição precisa passar a credibilidade. Quando ela passa a credibilidade, todo mundo ajuda. Na minha época nós tínhamos 20 a 30 colaboradores aqui da cidade, entre empresários, pessoas aí que ajudavam sem participar diretamente no clube, mas ajudavam de uma maneira ou de outra. Então, se não fizer isso novamente, fazer essa junção de pessoas que, com o mesmo pensamento e que traga essa confiabilidade perante a sociedade, nós vamos ficar batendo cabeça aí nos próximos anos, infelizmente. Paulo, a gente sabe que você foi criado ali nas arquibancadas do Escatenão, sabe o tanto que você gosta desse clube. Para você desejar agora sucesso ao Batatais Futebol Clube, o que é sucesso para o Batatais Futebol Clube agora nos próximos anos? Eu acho que é o que todos os clubes estão partindo para hoje, pelo menos os que estão se organizando. Eu falei agora há pouco do Mirassol. O Mirassol está numa administração há 20 anos. Aí você vai dizer assim, mas cadê? Por que essa continuidade toda? Não, eles são os donos. Hoje o dono do Mirassol chama-se Carlos Alberto. É o genro do Benedito Teixeira, tradicional presidente do clube do interior de São Paulo, que leva o nome do estádio do América São José do Preto. Ele podia pegar o América. Está aí um exemplo fácil, prático. Não, ele foi pegar o Mirassol, uma cidade menor, ao lado, colada a São José do Preto, mas ele é dono do clube hoje, ele faz negócios no clube. E ele fez essa estrutura toda do Mirassol hoje, que já está na Série C do Brasileiro. Brasileiro da Série C. Estou falando de 2016, quantos anos faz isso? 17, 18, 19, 20, 21, são 5 anos. Em 5 anos ele disputou com o Batatais, que subiu para a primeira e não caiu mais. Disputou 2 semifinais seguidas, o ano passado e esse ano, do Paulista, e conseguiu sair da Série D do Brasileiro para a Série C. Colocado do Paulistão. Quarto colocado do Paulistão. E não se surpreenda se o ano que vem nós vermos ele na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é estrutura. Então ele é dono, ele faz negócios no clube. Se não partir para essa parte administrativa desse jeito que funciona, você conhece muito bem o Botafogo. O Botafogo estava quebrado. Ainda tem muitas dívidas. Mas hoje tem um dono lá.
O Botafogo é SA hoje. Isso aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Mirassol, que é bem lá atrás, aconteceu agora com o Bragantino e vai acontecer com os outros clubes, senão vão desaparecer. Acabou, não tem mais dinheiro, o dinheiro não cai do céu. Vou pegar o Baratais lá, no outro dia que você senta lá, não tem um centavo dentro do clube. Tem que vir dinheiro. Da onde vem dinheiro? De quem faz negócio com o futebol. Mas pessoas certas, sérias, que vão trazer para cá. Mas isso você não vai conseguir assim. Vou lá, vou trazer uma semana que vem aqui, está aqui. Não, é a reconstrução de novo. Da estrutura que você me perguntou, que nós deixamos em 2007, quando eu saí da vice-presidência do Baratais. Até ali tinha uma estrutura. Trouxemos inclusive o Marcão, que era da Labordizio. Ele veio aqui e arcou com todas as despesas do Baratais. Foi a primeira vez que o Baratais, na história, quando dispensou o jogador, receberam seguro-desemprego. Aí depois disso, aí eu já não sei mais falar mais nada. Mas essa era a sequência. Era dali partir para essa situação, porque jogador de futebol, inclusive, semana passada, se eu não me engano, eu estava vendo a entrevista do Xuxa, aquele jogador do Mirassol, que inclusive parou de jogar bola agora o ano passado, lá no Operário do Paraná. E ele estava dizendo isso aí, que todo mundo pergunta, por que você jogou tantos anos no Mirassol? Ele explicou. Porque eu recebo em dia, porque ela tem pagamento 2 vezes por mês. Então, está explicado. Se não tiver isso aí, filho, não adianta, vai cair, da onde está aí, vai cair na última, não tem mais lugar para cair. Vai ficar lá. Essa é a diferença que tem que ser feita. Se não fizer essa diferença, esquece. Então, para se voltar, tem que todo mundo estar caminhando para o mesmo lado. Ou seja, tendo esse mesmo pensamento. Agora, para isso, precisa ser um dono. Sabe como funciona? Aí você tem uma estrutura administrativa, você manda, você traz investimentos e tem um conselho gestor. A maioria dos clubes grandes aí estão fazendo, conselho gestor. Mas não é como é no Botafogo, como é lá no Red Bull e outros clubes que estão passando para o futebol profissional, que era lá atrás que discutia isso e que deveria ter feito isso. Para você ganhar selo de clube formador, o Batatais sequer tem. Para você ter selo de clube formador, você tem uma estrutura física. Senão o jogador vem aqui, você revela o jogador, qualquer empresário vem aqui e tira ele no outro dia. Você tem que ter um dono. Esse negócio de presidente, 2 anos, 3 anos, não. Quantos anos? 20 anos, 10 anos. Qual que é o planejamento para esses 10 anos? É esse. O que nós vamos chegar aqui? E tentar vencer essas etapas. Se não fizer isso aí, não adianta nada. E nem estou falando, não sei nem se tem candidato a presidente do Baratais, se vai ter. Estou dizendo que essa é o futuro. Não adianta. Senão vai bater cabeça, vai subir de um ano, cai no outro, fica devendo, enterra o Baratais em dívida, vende patrimônio, que é uma coisa que eu sempre fui contra isso aí, dilacerar o patrimônio do Baratais, dilacerar, por aventuras. Essas aventuras que daqui a pouco nós vamos perder o Estado. Não perde o Estado, que até você me deu a notícia que o Estado do Baratais não pode ser, quer dizer, poder pode, né? Mas inviabiliza até a compra numa penhora, futura penhora. Então, é complicado. Tudo isso, botando tudo dentro de um saco, aquele que tiver interesse em pegar o Baratais tem que pensar tudo nisso. Porque hoje o ônus suplanta o bônus em muito. E você sabe que desde pequeno você sempre foi no Baratais, você sabe o que é o Baratais. Então, se você for viver todo o dia a dia para administrar esses 3, 4 milhões que tem lá, você precisa ter um planejamento. Sem planejamento você não vai pagar isso aí com nada, porque não tem nem arrecada. Não tem um centavo no Baratais. Então aí você tem que montar essa estrutura para que isso volte a fluir como era lá em 2006, quando nós saímos em 2006 para 2007, deixamos 45 mil reais em caixa e uma ação trabalhista. Que era do Zelão, que era uma ação trabalhista que vinha aí lá da década de 90, se eu não me engano, mas era pagável. Não se discute aqui o que aconteceu depois, porque isso aí não vem ao caso. Mas foi isso que ficou, 45 mil reais e uma ação trabalhista. Hoje o Baratais deve ter quantas ações trabalhistas? É isso aí que tem que pensar. Vamos pegar, vamos montar um time, nós sobe ano que vem de novo. Com esse pensamento, eu estou fora. Isso não funciona. Novamente,
degrau, alicerce, e vai subindo, devagar. Ó, esse ano não dá para subir, vamos montar um time para manter. Vamos manter 1 ano, 2 anos, 3 anos. E olha o Monte Azul. Ele aprendeu. Eles estão com um parceiro também lá em Monte Azul. Eles não param. Lá é tudo. Quantos jogadores saíram de Monte Azul que se fala hoje? O Gabriel, o volante do Corinthians, do Monte Azul. E se você for ler o histórico, quantos jogadores que saíram de lá, então tem empresário lá. Um empresário sério, honesto, que vai lá, que paga todas as contas do direitinho. Se não for assim, Paulinho, fica difícil. Infelizmente.